algumas reflexões mais gerais. Minha opinião, a democracia brasileira está consolidada. Nós temos que parar com esse discurso de que existe um risco às instituições democráticas. Não, nós recuperamos nossas liberdades democráticas plenamente com o fim do período do governo militar, isso já no meio da década de 80, e nós vivemos num ambiente democrático sem risco de retrocessos. Quem fala em golpe, intervenção, isso são fantasmas, a meu ver, fantasmas da Guerra Fria. A meu ver, não faz nenhum sentido nós falarmos isso no presente momento. Um outro ponto, embora nós vivemos num regime plenamente democrático, nossa democracia ainda é uma democracia de baixa qualidade. Nós temos problemas graves, como, por exemplo, um baixo desenvolvimento socioeconômico, uma grande desigualdade socioeconômica. Nós temos problemas com violência, nós temos problemas de segurança pública e nós temos um problema, que talvez aí a razão principal da minha presença hoje aqui, nós temos um problema grave com a corrupção, certo? Nós temos que resolver esse problema dentro dos mecanismos que são disponibilizados em uma democracia. Não existe aí saídas possíveis senão dentro desse regime democrático. Agora, isso é factível. É um grande erro nós acharmos que nós não conseguimos resolver nossos problemas. Vamos falar que o Brasil, mesmo dentro desse regime democrático, e desde 1985, enfrentou graves crises e grandes dificuldades. Talvez alguns sejam um pouco novos para se lembrar, mas nós passamos por um período muito severo de instabilidade econômica, causada, por exemplo, por hiperinflação. E as pessoas, eu lembro, eu vivenciei esse período, muitas pessoas pensavam, olha, isso faz parte da vida, a inflação é algo estrutural dentro da economia brasileira, não adianta combater a inflação, o que tem é que tentar resolver isso dentro de um regime inflacionário alto. Nós temos que aceitar isso como natural. Quem falava isso estava totalmente enganado, porque o Brasil conseguiu superar esse problema da hiperinflação na década de 90, adotando as políticas públicas necessárias. Não que a inflação não seja um problema, a inflação é sempre um problema no mundo inteiro, mas nós não temos mais aquele cenário em que nós vemos isso como sendo algo natural. Da mesma maneira, há que se reconhecer que há algum tempo nós avançamos bastante em políticas de redução da pobreza extrema, principalmente com programas aí de transferência de renda. São paliativos? São paliativos, porque afinal de contas o melhor remédio contra a pobreza é o desenvolvimento econômico e o emprego. Mas é inegável que esses programas de transferência de renda tiveram aí um papel importante e relevante para aumentar o bem-estar econômico geral. Então, algo também factível de ser resolvido. Da mesma maneira, a corrupção. Sempre se teve presente que a corrupção era grande no Brasil. Tanto a grande corrupção como a pequena corrupção. Hoje eu tenho a minha percepção que a grande corrupção talvez seja até maior do que a pequena corrupção. Mas ainda assim é uma corrupção espalhada, penetrante, profunda dentro das nossas instituições. E as investigações que se multiplicaram de 5 anos para cá, mas mesmo antes, dá para se lembrar aí o famoso caso da Ação Penal 470, que nós chamamos vulgarmente de mensalão, revelou a corrupção e em cores mais fortes. São as provas. E aí nós temos os casos concretos. Nós vamos falar dos casos, por exemplo, julgados da Operação Lava Jato. Hoje são cerca de 30 e tantos casos da Operação Lava Jato. E ali foi constatado realmente um quadro, eu utilizo a expressão corrupção sistêmica. A corrupção como regra do jogo e não a corrupção como um caso desviante. E a pior reação que se pode ter diante dessas revelações é uma reação fraca.
conformada, no mesmo sentido, como mencionei há pouco em relação que se tinha a inflação, a pobreza extrema, de que isso é algo natural, de que isso é algo inerente à nossa realidade, talvez à nossa realidade latina, ou alguma espécie de doença tropical, e que nada possa ser feito. Não pode sim. E esses vários casos, me referindo aqui aos casos unicamente julgados, esses casos em que poderosos diretores da nossa maior estatal, empresários que burlavam as regras de mercado para conseguir contratos na Petrobras, que pagavam sistematicamente vantagem indevida a agentes públicos, e igualmente agentes políticos que se beneficiavam desse esquema criminoso, várias dessas pessoas foram processadas e foram condenadas, e várias delas servem termos de prisão. Claro que a realidade da investigação criminal e do processo criminal não possibilita aí uma eficiência perfeita da justiça. Esses crimes são muito difíceis de serem descobertos. Uma vez descobertos, eles são difíceis de serem provados. E lembrando que a prova do processo criminal ela tem que ser uma prova categórica, que essa é uma proteção contra o inocente. E muitas vezes o nosso sistema de justiça ele não funciona, vamos dizer, mesmo quando provados os crimes de uma forma totalmente eficiente e adequada. Agora, aqueles vários escândalos criminais do passado que aconteciam e que nós líamos a respeito deles somente nos jornais, sem que nós pudéssemos assistir às consequências jurídicas dos processos judiciais, isso é uma patologia. Isso é algo que nós podemos enfrentar e reduzir essa impunidade. Com a redução da impunidade desses crimes, esses graves crimes de corrupção, há uma expectativa de que haja uma diminuição desses casos de corrupção. A impunidade e a corrupção disseminada, elas caminham juntas. Se reduzir a impunidade, é uma expectativa razoável de que isso venha a diminuir. Agora, não se deve ter ilusão, isso é importante colocar, que, por exemplo, vai ser a Operação Lava Jato que vai acabar com a corrupção no país. Da mesma forma, as políticas públicas contra a inflação descontrolada reduziram a inflação a níveis mais razoáveis, a níveis controlados. Da mesma forma, as políticas de enfrentamento à pobreza extrema tiveram aí o efeito de reduzir essa pobreza extrema. Da mesma forma, esses casos concretos judiciais, e são muito difíceis de serem conduzidos, eles têm um efeito prático importante. Além da punição dos especificamente envolvidos, eles mandam uma mensagem forte para as demais pessoas. Chega, basta, a impunidade está com os seus dias. Você pode ser o próximo, não como uma ameaça a todos, mas você é aquele que se envolveu em condutas criminais. Então isso passa uma mensagem forte. Agora, novos casos de corrupção vão surgir. A Operação Lava Jato, pelo menos o lado dela, é centrado nas propinas pagas em contratos da Petrobras, pelo menos lá em Curitiba. Agora se espalhou um pouco e ela tem outras facetas, não sei nem se poderia ser chamado de Lava Jato, mas mesmo esses outros casos vão ter um fim. Não existem casos criminais intermináveis. A importante aí é que nós tomemos essas lições, e que isso estabeleça um novo patamar de eficiência da justiça em relação a esse tipo de criminalidade. Gosto de falar, o nosso trabalho é erguer o sarrafo, lembra aquelas provas de Olimpíada de salto em altura? Nosso trabalho, na verdade, é erguer o sarrafo para as próximas gerações, é desenvolver instituições mais fortes para que propiciem que nós tenhamos aí algo que é muito importante, que é um governo de leis e não um governo de interesses especiais. É um governo que seja dedicado ao bem comum, e as pessoas podem divergir muitas vezes do que é esse bem comum, mas o comportamento corrupto, de se buscar vantagem indevida em detrimento ao interesse público, é algo em relação ao qual existe um consenso de toda a sociedade de que é um comportamento intolerável.
Tá? Então nós precisamos aí construir essas instituições mais fortes. Semana passada, o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão muito importante. Tá? E eu não me refiro aqui ao caso concreto, não me refiro aqui à questão específica do ex-presidente. O que o Supremo Tribunal estabeleceu, manteve, foi mais uma vez, né, o apego ao princípio de que há toda uma discussão em cima desse princípio da presunção de inocência, mas que o princípio de presunção de inocência não pode ser interpretado como equivalente à garantia de impunidade dos poderosos. Basicamente é isso. Isso vale para todos, isso é muito importante. Eu sou juiz criminal desde 1996, mas especificamente trabalho só em casos criminais desde 2002. Eu vi muitos processos passarem nas minhas mãos, em que havia provas evidentes de conduta criminal graves, processos que acabaram virando pó por conta dessa exigência de se esperar o trânsito em julgado. Claro que não é difícil defender a exigência do trânsito em julgado, vamos esperar o último recurso para minorar todas as hipóteses de erro judiciário, mas quando se vai analisar na prática esse sistema, ele é desastroso, porque o nosso sistema foi construído em parte, ou ele pelo menos pode ser manipulado em parte, para prevenir que processos judiciais cheguem ao fim, desde que o acusado possa contar, vamos dizer, com hábeis advogados que possam postergar o final do processo por décadas e muitas vezes chegando ao fim apenas quando há prescrição. Tem um caso notável que foi revelado semana passada, provavelmente vários dos senhores e das senhoras devem ter visto, saiu no jornal O Globo. O Supremo Tribunal, o entendimento era que não havia necessidade de esperar o trânsito em julgado. Em 2009 o Supremo mudou, no habeas corpus 84.078, era um caso de alguém que foi acusado de crime de tentativa de homicídio. Essa pessoa havia sido condenada pelo júri, havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, confirmada a condenação, e ela seria presa. Mas com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, passou-se a entender que não, tem que esperar o trânsito em julgado, certo? Isso foi a maioria de 2009. A consequência prática, a pessoa foi solta. Essa pessoa era uma pessoa que conseguiu manejar múltiplos recursos contra a condenação em segunda instância. Resultado, o caso prescreveu. Não foi julgado a tempo no Superior Tribunal de Justiça. Passou 12 anos dos recursos do Superior Tribunal de Justiça. E aqui não é uma crítica ao Superior Tribunal de Justiça, nós temos um sistema pródigo em recursos que muitas vezes impedem que esses casos sejam julgados a tempo. O Superior Tribunal de Justiça recebe cerca de 300 mil casos novos por ano, é algo assim inimaginável. E o caso prescreveu, porque também pela lei brasileira você tem que julgar em determinado período de tempo, senão o caso prescreve. Resultado, um acusado poderoso, condenado por tentativa de homicídio em primeira e segunda instância, ficou impune. Podia ser inocente? Até podia, mas veja que ele ganhou, não porque uma corte de justiça disse que ele era inocente, ele ganhou por inércia, porque não houve tempo hábil para julgamento do recurso. Então, estabelecer que a partir do julgamento de segunda instância se opera a execução da pena é algo especialmente importante. Vale, por exemplo, para crimes até violentos, como esse exemplo, mas vale principalmente para crimes praticados por pessoas política ou economicamente poderosas e principalmente aí para casos de corrupção. Não é jogado o possível inocente sem qualquer possibilidade de uma escapatória, porque se for apresentado um recurso a um tribunal superior a partir de uma condenação em segunda instância, um recurso que tenha plausibilidade, se alegue, por exemplo, olha, eu fui condenado com base numa lei inconstitucional,
estou sendo condenado por uma manifestação que está protegida pela liberdade de expressão, ou pela liberdade de manifestação, ou eventualmente fui condenado com base em alguma prova ilícita, com base em uma busca e apreensão ilegal. Aí, havendo plausibilidade, o Tribunal Superior pode dar uma liminar para suspender a execução do julgado. No julgamento da semana passada, um dos votos dos ministros, voto muito eloquente do ministro Barroso, apontou as estatísticas, né? E as estatísticas revelam que na prática menos de 1% de recursos nos tribunais superiores, menos de 1 ou 2%, não tenho aqui o número exato, são providos. Então, obstruir todo o sistema por conta de 2%, cujos direitos podem ser garantidos por liminares, se o recurso for plausível, enfim. Mas foi um julgamento muito importante. Mencionei do voto do ministro Barroso, mas o voto mais interessante foi da ministra Rosa Weber. Já trabalhei com a ministra Rosa Weber, tenho um grande apreço pela ministra Rosa Weber, uma juíza até do Rio Grande do Sul, aqui, uma magistrada excepcional, qualificada. Ela tem uma postura mais conservadora de magistrada, não fala com a imprensa, no fundo ela está certa, todos os demais estão errados, inclusive eu aqui. Mas o fato foi um voto que até a questão de fundo da presunção de inocência foi tocado mais de leve, mas a ministra apelou para valores que são extremamente importantes para o Estado de Direito e para o exercício da magistratura, para a própria questão da ética da magistratura. Você consolidou uma jurisprudência, você não muda ao sabor do acaso. Então a ministra faz um voto. A ministra faz um voto muito eloquente, especialmente para quem é da área da magistratura e da área jurídica. E aquela é uma mensagem: olha, você não pode variar os seus critérios de interpretação da lei, os seus critérios de julgamento, segundo muda o acusado, ou sem que haja uma razão relevante para a mudança da jurisprudência. Isso é segurança jurídica, isso é Estado de Direito, isso é essencialmente importante também para aquilo que mencionei há pouco, da necessidade de nós termos instituições fortes e que nós tenhamos um governo de leis e não um governo de interesses especiais. Para indo para o final da minha exposição, a última coisa que eu gostaria de dizer: eu sei que esse evento ele tem uma grande presença do setor privado e empresarial, e eu falo isso não que haja algo de errado em relação a isso, mas eu diria o seguinte: o setor privado no Brasil tem uma grande importância e relevância no que se refere a esse tema do enfrentamento da corrupção. Nós temos uma tendência negativa, muitas vezes, de identificar todos os nossos problemas no setor público. O próprio caso da corrupção, como se a corrupção envolvesse somente alguém que recebe, sem que não houvesse ninguém disposto a pagar vantagem indevida ao agente público. Por isso, e também pelo fato do setor privado ter um dinamismo maior do que o setor público, ser mais permeável à possibilidade de mudança em curto e médio prazo, é que eu diria que existe aí um papel extremamente importante do setor privado nesse enfrentamento da corrupção. Não dá para esperar que apenas a justiça criminal funcione, que o governo mude leis que diminuam incentivos e oportunidades da corrupção. Sim, isso também é extremamente importante, mas o setor privado pode fazer uma grande diferença dizendo não ao pagamento de propinas. As vantagens são de curto prazo, talvez tenha um ganho econômico momentâneo, mas os riscos reputacionais e os riscos para a sua empresa são enormes. Vejam o que aconteceram com essas grandes empresas brasileiras da construção industrial e as grandes dificuldades que elas estão passando depois de terem sido
descobertas as práticas desses crimes. Mas, acima de tudo, não é uma questão só do cálculo econômico. A questão é simplesmente de fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa, não pode aí o agente do setor privado ficar reclamando de ineficiência do Estado, corrupção e falta e impunidade de corrupção, quando ele mesmo não faz a sua parte. Claro que existem, ninguém desconhece, existem situações de, eventualmente, de extorsão, em que o empresário é vítima e não é cúmplice, mas, falando francamente, considerando os casos já julgados na Operação Lava Jato e que foram condenados também empresários pagadores de propina, não foi identificado nenhum caso de extorsão. Havia uma simbiose ilícita entre os participantes desses crimes e o setor privado aí tem muito a oferecer. Finalizando mesmo, desculpe aqui avançar alguns minutos, nós temos aí uma grande possibilidade para o nosso futuro está aberto. Nós temos que melhorar a qualidade da nossa democracia, sem previsões catastróficas ou sem prognósticos de que nós não podemos fazer nada em relação ao futuro. Só que a democracia é algo que se constrói no dia a dia e com trabalho duro. Muito obrigado pela atenção.